O plenário do Supremo decidiu por maioria que em ações de desapropriação, os chamados honorários de sucumbência, que são pagos pela parte vencida à parte vencedora, só são devidos quando os expropriados receberem a indenização. O caso discute na origem a desapropriação de terras no Paraná, em região de fronteira, com decisão definitiva. De acordo com o autor, como o processo transitou em julgado, haveria determinação para execução dos honorários advocatícios devidos pela União. Mas o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública, questionando o domínio dessas terras. Com isso, a União deveria ter depositado o valor dos honorários até que fosse definido o vencedor da ação. Se o domínio das terras for da parte recorrente, cabe à União indenizar. Se, por outro lado, a União comprovar que as terras lhe pertenciam, ficaria isenta de indenizar e também dos chamados honorários advocatícios de sucumbência, que são os honorários pagos pela parte vencida à parte vencedora. O plenário analisou se uma ação civil pública pode desconstituir a decisão de outro processo já transitado em julgado. O relator, ministro Marco Aurélio, que deu provimento ao recurso e propôs a seguinte tese: o ajuizamento de ação civil pública não afasta os efeitos da coisa julgada. Na retomada do julgamento, o ministro Nunes Marques esclareceu pontos do voto apresentado na última sessão e propôs uma outra tese. A ação civil pública é adequada, imprescritível e insuscetível de decadência para impedir o levantamento do preço da desapropriação quando houver controvérsia sobre se o bem expropriado já integrava o domínio público do ente expropriante antes mesmo do ajuizamento da ação expropriatória. E 2, os honorários advocatícios fixados em sentença de ação de desapropriação transitada em julgada apenas podem ser desconstituídos ou ter o seu pagamento suspenso por ação rescisória, observado o prazo decadencial do seu ajuizamento. O ministro Barroso também votou com a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento do ministro Nunes Marques. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o presidente ministro Luiz Fux seguiram a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. O plenário, por maioria, decidiu que em ação de desapropriação, os honorários de sucumbência só serão devidos se houver pagamento de indenização aos expropriados. Trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura de ação civil pública em defesa do patrimônio público para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para ação rescisória. Em sede de ação de desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja efetivo pagamento da indenização aos expropriados.